Alguns anos atrás nós publicamos um livro chamado Matemática Divina. Eu acredito até que você tenha conhecido. Não é um livro para leitura, é um livro para pesquisas. E muitas pessoas até que leram o livro falaram muito bem e encontraram coisas curiosas, como a idade de pessoas, nomes que foram trocados e tal. E na Matemática Divina, nós colocamos um departamento dentro do livro, só tratando de números. E, para todos os efeitos, números representa exatamente o quê? Na maioria das vezes nós nem nos importamos, na verdade. Números? O que eu quero saber com números, né? Você sabia que Jesus é identificado com o número 3? E que você pode identificar referências a Jesus no Velho Testamento? Interessante isso, não é verdade? E este curso que nós estamos dando agora é para explicar a matemática divina. E da mesma maneira que também explicar o valor de cada número, porque cada número representa um degrau, um nível que você pode galgar, subir na sua vida normal, cotidiana. E a tua vida cotidiana, ela obedece este ciclo normal. Quando você, ou antes de você nascer, você era o quê? Você era um número 1, porque você era apenas um espírito. E um dia, por razões que nós não podemos explicar, este umzinho, espírito, foi colocado dentro do ventre de uma mulher e ele se tornou 2. Ele recebeu um corpo. E quando ele se tornou 2, ele foi colocado na terra. Ele foi colocado, plantado na terra para receber as primeiras palavras que o Criador disse para Adão. O que foi que ele disse? Ele disse a Adão: daqui para frente, cresça, se multiplique e domine. Então veja bem, você era 1, depois 2, e agora como 2, você tem que obedecer a bênção dada para o ser, para o humano, né? Você agora é um corpo, um espírito que recebeu uma alma vivente, um corpo animal. E daqui para frente você tem que expandir. Você tem que crescer, tem que mostrar suas qualidades. E durante muito tempo, nós analisamos esses números de 1 até o 10º. Não exatamente até o 10º, porque não existe 10 números. Existe apenas 9 números e um 0. O número 1, curiosamente falando, né? Ele representa 3 coisas assim de cara. Ele representa independência. Ele sendo 1, é como uma ilha no meio do mar. Ela não depende de ninguém mais. Ela é sozinha, ela é uma ilha, não é verdade? Mas não exatamente isso. Nós vamos chegar lá. Individualidade,
Ela fala, eu sou só eu, mais ninguém, não é verdade? E essa individualidade, ela busca uma coisa chamada livre-arbítrio. Isso é o que o homem, de um modo geral, tem feito de todas as maneiras. E dando uma rápida pincelada, vamos falar de Satanás. Ele é um espírito, não pode ter filhos, porque não tem corpo, e também não pode desfrutar da natureza da terra. Ele não pode desfrutar. Ele não tem corpo. Ele tem que apenas ver as pessoas desfrutando e nada mais. Né? Ele não pode se multiplicar. Ele não pode crescer. Como é que ele vai crescer? Ele é um espírito. Ele não pode querer ser alguém, sonhar com alguma coisa. Ele parou. Ele é é como se fosse um grão, uma pedra, que não se germina nunca. Existem muitas pessoas que são como uma pedra. Ele é o número um, ele não cresceu, ele não expandiu, ele não foi lançado na terra. Ele não tem da onde tirar o seu crescimento. Então o número um, ele é independente, ele é individual, e esses atributos são específicos de Deus. Deus é independente e Deus é individual. Quando ele disse assim, eu sou, ele queria dizer que, olha, eu sou, eu não preciso de ninguém me ajudar, ninguém me favorecer. A única coisa que Deus precisa de nós é que a gente seja fiel e obedeça. Mas aí não é nenhum benefício a ele, é um benefício ao homem. Quando ele obedece, ele cresce. Quando ele ouve, né? E ouvir não é escutar, ouvir é atender, ouvir é obedecer, né? Então, meu amigo, talvez você esteja no número um ainda, no primeiro degrau da sua vida. Você quer estudar, você quer crescer, você quer subir de nível social, você quer alcançar muitos benefícios, muitas coisas boas da vida. Mas você ainda não teve assim esse desafio. É um desafio, na verdade. Uma vez que nós estamos no nível 1, nós estamos no início de tudo, no começo, nós somos como aquela grande árvore, ou nós podemos ser como aquela grande árvore, como tem nos Estados Unidos lá, né, a maior árvore do mundo, que é a sequoia. Uma sequoia que você pode passar com um carro por dentro do tronco dela. Então ela levou milhões de anos. Imagine você que aquela sequoia, muitos anos atrás, ela foi gerada por uma simples semente. E com isso eu quero dizer para você que você, se não virar uma pedra, se você não virar uma pedra, porque o camarada que diz assim, eu não preciso de ninguém, eu não quero mais nada da vida, ele é uma pedra, ele não cresce. É a síndrome de Satanás, de um espírito que não recebeu nenhum privilégio, como um corpo para você crescer. Se você não é, você é uma semente. E como uma semente, eu digo para você que você deve ler o Salmo 1. O Salmo 1 fala de uma pessoa que não se assenta na roda dos ímpios. Umas palavras assim meio estranhas, né? Isso dito assim de um modo geral, ninguém sabe o que é ímpio. O que é um ímpio? Uma pessoa
que não tem nenhuma obediência, nenhuma lealdade com Deus. Essa é a característica do ímpio. Ele não obedece à natureza. Ele está sempre rompendo. Está sempre dizendo que ele não precisa de nada. Que ele é o maior, o maioral e coisa e tal. Mas, se você não é um ímpio, você, lendo o Salmo 1, você vai ver que todas as coisas concorrem para o progresso do fiel. Que a palavra final diz assim: não são assim os ímpios, mas é como a moinha que o vento espalha, a poeira. A poeira. Ele não gera, ele não é como uma árvore. Ele não gera nada, ele não brota, ele não dá fruto, ele é seco, insosso, ele não é frutífero. E se você quer realmente ser uma bênção na mão de Deus, pare nesse momento e diga assim: eu quero agora começar a ser o número 1. Quero ser uma semente. Deixar que Deus me use, me coloque na terra, me dê capacidade para me multiplicar. Então é a hora que você começa então a repartir com a humanidade, com as pessoas à sua volta, o que você é. Se você é uma pessoa boa, você vai repartir bondade. Se você é uma pessoa morta, inútil, então é isso que você vai tentar ser e demonstrar para toda a humanidade. Deus disse, e a fé disse: eu sou. Se ele era, ele estava pronto. Não há necessidade nenhuma de você querer colocar regras, fazer religião, fazer doutrinamento. Não há nenhuma necessidade, porque isso se torna uma coisa inútil, né? Mas falando francamente, como um ser humano que nós somos, se você está no grau 1, então você tem tudo para ser uma sequoia, uma árvore que vai crescer. E se você estiver com Deus, você será aquela semente plantada junto ao rio, ao ribeiro, ao riacho, e que as raízes trazem da seiva, da água, da terra, para o seu tronco. E você vai crescer e se multiplicar bastante. Amém? Muito bem. Quando alguém se encontra neste grau de qualificação, ele é identificado por sua individualidade. É bom ser individual. Você ter consciência de tudo aquilo que gira em tua volta. Isso é muito bom. É até sábio, né? Senso de determinação. Se você é uma planta, se você é uma semente, não é uma pedra, você já nasce com um senso de determinação. Você pega uma semente de qualquer semente. Vamos falar do feijãozinho que nós aprendemos na escola, né? A professora colocou um feijãozinho dentro de um copinho e colocou um pouco de água naquele copinho, com um pouco de algodão, e 5 dias depois você via as raízes daquela semente crescendo e soltando as folhinhas. O que eu quero dizer com isso, de palavras simples, é que você tem tudo para se multiplicar. E é uma determinação do Criador, né? Se multiplicar. É a hora que você começa a pensar, imaginar o quanto você pode crescer.
o quanto você deseja crescer. Isso aí é o primeiro fator, multiplicar, crescer. E toda pessoa que cresce, ele frutifica, ele dá frutos. Como ser humano, se você tomar esse tipo de atitude, imediatamente você vai se casar, se não é casado ainda, você vai se casar e você vai planejar os filhos. Ou melhor, você vai arranjar uma esposa, né? Que ela seja uma bênção. E vocês vão ter filhos, vocês vão se multiplicar. Aliás, é muito interessante, porque uma semente sozinha não faz nada, na verdade. Mas, quando ela tem a terra, curiosamente a mulher, ela vai gerar, ela vai crescer. Ela vai crescer. Então, não seja tão sozinho, tão único, tão ilha. Arranje uma mulher, é fator de multiplicação. Nós vamos aprender isso no número 9. Fator de multiplicação é uma mulher. E o homem é o espírito, é a semente. Quando você faz esse tipo de coisa, você tem todas as bênçãos de Deus para ser frutífero, profícuo. E você pode crescer e se multiplicar. Tá? O significado negativo do número 1 tem um lado negativo, né? Se você se interessa em saber, o número 1 pode ser identificado quando relacionado com egoísmo, né? Solidão. Tem pessoas que nascem, crescem, vivem 50, 60, 70 anos e nunca teve coragem de arranjar alguém, uma parceira, um parceiro, para crescer, para se multiplicar. Então, é também interessante que o número 1 faz de você um déspota. Todo déspota é um único. Ele não vê em ninguém do lado dele fator de multiplicação. Ele não reparte o poder. Ele quer dominar sozinho, ele quer ser dono da razão. Então ele fala e todo mundo tem que obedecer. Errado, certo, ele manda. Então, quando ele faz isso, as coisas começam então a se tornar sem sentido, completamente sem sentido. O déspota é uma pessoa que não tem como gostar de um déspota, não é verdade? Não tem papo, não tem conversa, não tem como falar com ele. Ele é único, ele só ele que pensa. E isso também reflete nos negócios. Se ele faz uma empresa e contratar 10 pessoas para trabalhar com ele, não é para repartir o que ele acha que deve ser feito. É para obedecer o que ele manda fazer. Ele não chega para o empregado, para o funcionário dele e diz assim: o que você acha? Você acha nada, quem acha aqui sou eu. Não quero que ninguém pense, só obedeça. É assim que o déspota entende que é. Mas vamos transportar esse pensamento para dentro de casa, então. Marido, machão, ele manda em tudo, filho é dele, a mulher é dele, casa é dele, o carro é dele, tudo é dele. E a opinião também é dele, e quem manda é ele, e tudo é ele. Ele não escuta a mulher, ele não escuta os filhos, não escuta amigos, nem parentes, nenhum. Ele manda sozinho. Ele cria um inferno. Ele cria uma desgraça na vida da família dele, porque vão crescer todos tristes, amargurados e amarrotados, espiritualmente falando. Tá? E a liberdade faz do ser humano um ser responsável pelos caminhos.
Liberdade. Se você é uma pessoa capaz de ser estar no número 1, reconhecer que é o número 1, então, olha, dê liberdade para todas as pessoas. Como aquele torrãozinho, aquele feijãozinho que está embaixo da terra, ele se abre e vai empurrando a terra até sair para o sol. E é sobre isso que nós vamos falar. Número 2, ele já sabe que existe o sol, a vida, né? Porque agora ele já é um princípio de uma árvore, tá certo? Então, olha, Matemática Divina é um livro assim. Você sabe que eu leio o meu livro. Às vezes eu preciso fazer uma consulta e eu leio, eu busco. Que a inspiração, principalmente como é a inspiração de Deus, e aqui diz divina, ela tem tudo a ver com a inspiração de Deus. Então, hoje você não tem aquela inspiração. Mas antigamente, olha como Deus me inspirou para escrever certas coisas. Você sabia que a nossa galáxia, ela tem um formato de um número 9? E por acaso o número 9 é o número da expansão, da multiplicação. Amado, venha fazer o curso conosco, viu? Acompanhe e siga até o número 9. Não desista, tá? Vai até o fim. E você vai receber esse. Eu vou liberar para vocês o livro Matemática Divina. Não é muito extenso, mas traz muitas informações importantes. Que Deus te abençoe muitíssimo. Vamos para o número 2. Eu te convido. Se tiver mais alguém em casa, traz para assistir junto conosco. Tá certo? Nos ajude, participe, tá? Dê o teu sininho, participe conosco, que nós estaremos repartindo uma série de conhecimentos muito úteis para a nossa vida.